vais-te embora, podes levar o que pertence a ti. A primeira palavra é para reafirmar publicamente o escrupuloso respeito pela separação de poderes e, portanto, pelas investigações que desde a passada quinta-feira são do domínio público. Num Estado de Direito democrático, o que tiver que ser investigado deve ser investigado. E quem eventualmente tenha infringido a lei deve ser responsabilizado por seus atos e comportamento. Que nos pertencem partes Quer iguais. dizer que não tem qualquer intervenção Nosso na filho a vida. quem eu dei a vida, e é de mim que ele precisa mais. Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele. E até as Então, esta semana começamos com o ministro a menos, Miguel Macedo, demitiu-se. João Vasco Almeida, tu tens uma opinião formada sobre a demissão de Miguel Macedo, sobre o que é que Miguel Macedo fez para merecer agora uma espécie de coro unânime que diz que ele é o maior? Não. Há uma diferença entre a demissão de Miguel Macedo, que pode estar equiparada à demissão de António Vitorino e não à de Jorge Coelho. Vamos por partes. Sobre Miguel Macedo, depende, segundo informações, ainda esta segunda-feira, ao Correio da Manhã, diz que Miguel Macedo teve uma reunião com um dos chineses que está detido para averiguações portanto, não temos aqui uma demissão que seja absolutamente insuspeita, isto é, não caiu a ponte e o Jorge Coelho nunca construiu a ponte nem foi lá fazer vistoria à ponte. O que temos é uma suspeita levíssima, claro, levíssima, de que Miguel Macedo podia ter eventual conhecimento do que é que algumas pessoas de quem ele é amigo andavam a fazer ou não. Andavam a fazer ou não. E aí Miguel Macedo tem razão quando se demite e diz que a sua autoridade política estava diminuída e o melhor era ele ir-se embora. E isto tem a ver muito mais com o António Vitorino e com a história do quando se demite por causa da suspeita de não ter pago CISA, isto é, nada de grave, nada de muito grave. Se António Vitorino não tivesse pago CISA com este governo, tinha não sei quantas multas atrás e tinha lá 200 mil euros para pagar, porque eles agora não perdoam, não é? Mas antes perdoavam. Portanto, Miguel Macedo sai numa condição em que, ainda bem que sai, mas isto é que é normal. O problema foi Paula Teixeira da Cruz não ter saído, Nuno Crato não ter saído, aquela gente toda não ter saído já toda mesmo. Passos Coelho e tudo já devia ter saído. Portanto, há uma responsabilização política, mas isso tem a ver com a experiência política de Miguel Macedo. Interessa é saber o que é que Passos Coelho vai fazer e nós corremos o risco, como estamos a gravar, que ao longo do dia Passos Coelho inventa uma solução para tapar ali um buraco, como Matos Correia, como o próprio líder parlamentar Montenegro, como outra coisa qualquer que faça por ali uma confusão. Isto é um tema. Outro tema são os vistos gold, que já falo na segunda intervenção. Eu não sei se o Miguel Macedo está ou não envolvido, mas parece estar, há as coincidências dos nomes das pessoas e tudo. Agora, ele veio dizer que estava diminuído na sua autoridade e por isso sai. E é para salvar o Estado e o Governo. E já o começam a apontar como um futuro líder do PSD. Se coisa assim for dar, daqui a uns tempos ele aparece como um futuro líder do PSD. Isto se sair impoluto nesta história, porque nós não sabemos ainda até que ponto é que o caso vai ou em que circunstâncias é que se desenvolveram as alegadas ações de corrupção. Agora, eu acho piada porque o Miguel, afinal a justiça funcionou e a polícia funcionou. O Miguel Macedo devia vir dizer assim, não, pela primeira vez prendeu-se um polícia. Estão a ver? Portanto, isto funciona. Eu estou autorizadíssimo. Aliás, aqui a minha autoridade está extremamente reforçada porque eu sou o primeiro ministro da Administração Interna onde há um polícia detido por outros polícias. Logo, isto tudo funciona. Portanto, a saída dele desta forma é um bocado estranha nesse sentido. Ou das duas uma, ou quer-se fazer de vítima e dar o salto para líder do PSD daqui a uns tempos quando isto tudo estiver a correr mal, ou na expectativa dele, disto vir a correr mal, realmente, porque ainda não é certo que venha a correr mal, ou então
há algo mais. Mas isso também é para a justiça, não é para nós, não é? Mas apontar estes dois dados. Ele poderia ter ficado com o mesmo argumento que usou para sair. Paulo querido. Bem, é assim, esta semana, aliás, a semana passada, trouxe-nos algumas surpresas. A mim trouxe-me estas duas, não é? Por um lado, um ministro deste governo que se demite pelas razões políticas. E isso, porque é por razões políticas que ele se demite, como ele disse, deixou de ter, e eu acho que deixou. Portanto, a tua visão é engraçada, é mesmo, e traz uma luz nova, mas eu continuo a achar, ou achava antes, agora vou ter que pensar duas vezes, mas pronto, achava que esta era uma medida, uma decisão da parte de Miguel Macedo correta, porque de facto o ministro que passa por aquilo que ele passou não deixa de ter condições, portanto as condições agravaram-se, as condições políticas para o exercício agravaram-se, elas já estavam diminuídas não por culpa própria, porque ele, enfim, agora eu também não embarco no coro que agora diz que é uma espécie de super-ministro e que foi o melhor. Está bem, admito que ele está um bocadinho acima da média, mas isso não é propriamente um elogio, não é? Ele pode estar acima da média e ter 9. Claro, a média é 6, não é? Portanto, isto numa escala de 0 a 20. Portanto, se a média deste governo é 6 e Miguel Macedo tem 9, ele continua a ser negativo, mas de facto está acima da média. Pronto. Agora, a surpresa é vê-lo demitir-se, não tem sido prática neste governo, sobretudo há uns tempos a esta parte, nenhum tipo de demissão, mesmo quando as coisas estalaram, e portanto não vou falar aquilo de que toda a gente já falou, não é? Que são os casos da educação e da Justiça. A Ministra da Justiça bem podia aprender um bocadinho com Miguel Macedo e perceber que ela também não tem condições nenhumas e, portanto, já devia ter saído há muito tempo. Mais ela até do que Nuno Crato. A segunda surpresa é, nós parece que estamos perante um caso, e isso é da pena, em que a Justiça portuguesa, ou pelo menos aquela parte da Justiça que é a parte da investigação, funcionou. Ou está a funcionar, vamos ver, não é? Cenas dos próximos capítulos, cá estamos para ver, mas, portanto, aquela ideia que temos de que a justiça está toda de pantanas e não sei o quê, pelo menos agora, durante um período, vamos ter que calar essa corrente, essa narrativa e pronto, e substituí-la por outra narrativa, ou narrativas não nos faltam. Há um homem agora que vai ser fundamental até no próximo ano, chama-se Paulo Macedo, porque parece que é o único que ainda consegue fazer pontos dentro da sala do Conselho de Ministros entre o CDS e o PSD. E aqui é que está o problema fundamental da admissão de Miguel Macedo, porque Miguel Macedo era uma das pontes. Paulo Macedo é outra, parece que é uma qualidade dos Macedos que agora se começa a perder. O que é que Passos Coelho tem que fazer? Tem que conseguir controlar Paulo Portas, porque a ida de Paulo Portas ao Parlamento sobre os vistos Gold pode ser um momento de ouro para Portas responsabilizar o PSD e fazer aquilo que deseja, que é afastar o seu CDS dos desmandos do governo comandado por Passos Coelho. E está visto que a coligação neste momento está bastante dividida porque Portas, rato ou raposa, quer que os portugueses pressintam em si, nos seus ministros, uma coisa diferente daquela que é o PSD comandado por Passos Coelho. E quer isto porque quer chegar com mais de 7,7. Por isso é que a coligação, às sondagens, por isso é que a coligação nunca mais sai. Basicamente, Portas está à espera para saber se vale a pena concorrer sozinho e se consegue afastar-se o suficiente para ser peso e eventualmente liderar uma negociação com António Costa, ou se os números continuarem baixos, fazer a coligação com Passos Coelho. Portanto, neste momento, Pedro Passos Coelho tem um problema chamado Paulo Portas. Quanto mais calado Paulo Portas estiver para Passos Coelho, melhor. O problema é que Portas não se vai calar, Pires de Lima não se vai calar, no último mês ganhou um protagonismo pensado, e ainda falta começar Assunção Cristas a dizer coisas, porque vai dizer coisas, e tem razões para dizer coisas. Portanto, a perda
de consistentes ministros ligados ao PSD, porque foram 3 ligados ao PSD e nenhum ligados ao CDS, a única pessoa que saiu foi uma secretária de Estado do CDS logo ao princípio, cria um problema de ordem a Passos Coelho, e Passos Coelho vai ter muita dificuldade em convencer o seu eleitorado PSD de que a estabilidade é ele. E isto depois do irrevogávelzinho de Paulo Portas. Há uma instabilidade estável neste governo desde o seu início. Pedro Passos Coelho já sobreviveu a coisas inimagináveis noutros governos, com outras situações. Ele sobreviveu ao Miguel Relvas, seu grande amigo, a sair. Ele sobreviveu ao Álvaro, que também saiu. Ele sobreviveu à saída de Vítor Gaspar. Ele sobreviveu à saída e entrada de Paulo Portas. Portanto, ele está a levar o barco até ao fim e irá levá-lo até ao fim. Poderá não sobreviver a ele próprio. Se calhar ele sabe. Agora, interessante é que nesta história dos vistos, e isto nós não temos ainda muitos dados, pelo menos ainda que eu tenha. Tínhamos o diretor do CEF que foi nomeado no tempo do António Costa, o putativo primeiro-ministro. Portanto, nem sequer estava ligado a este governo. E é óbvio que há outras pessoas ali metidas que estão, sim, ligadas. Marcos Mendes, ainda não falámos aqui de Marcos Mendes, por exemplo, que também surge com os nomes ligados. Mas, por exemplo, o diretor dos registros notariados, há dias houve uma notícia a dizer que ele tinha estado numa cerimónia onde esteve António Costa também, portanto, estaria a apoiar António Costa. Portanto, é o bloco central que nós temos aqui sempre presente na administração pública e nestes funcionários. Nós nunca sabemos para que lado é que eles estão. Sabemos, é para que lado que vai o vento político. Portanto, nesse sentido, não vai mudar muito com o António Costa, com o Pedro Passos Coelho ou com esses negócios. Tu estás aí a dizer, se este vai ficar com este e tu até estás a dizer que o António Costa até vai ter que negociar com o Paulo Portas como se isso fosse uma coisa extremamente natural, não é? Portanto, que sim, que venha, que isto continue, que a gente quer ir para o poleiro. Calma. Vai, Paulo. Não, eu estou só a dizer qual é o pensamento que o Portas tem. Não é o pensamento que perpassa depois na sociedade. Mas há outros pensamentos. Eu não estou a fazer aqui valoração, mas se é bom, se é mau. Eu acho que é mau, claro. O que eu acho é que dentro da cabeça de Portas, não quer obviamente abandonar o poder nem por nada, é isso que se passa, quer dizer, não sei se vou com Pedro ou Paulo, não é? Mas aí de fundar o que... Não acrescentaste, mas António Costa vai dizer que não. Independentemente. Não, António Costa vai ter que negociar. Não disse nada disso porque António Costa está dependente de outras coisas que podemos falar amanhã. Pronto, ótimo. Então ainda bem. Vamos lá ver isso. Bem, com isto tudo quase nem falamos dos vistos gold, não é? É só para dizer uma coisinha que é uma notícia, portanto, desta manhã, enquanto estamos a gravar. Segundo, isto é uma informação do DN, uma notícia do DN, portanto, o diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o diretor do CEF, Manuel Paulos, explicou durante a interrogatória que facilitava alguns processos porque tinha instruções políticas no sentido de dinamizar os vistos gold. Portanto, uma coisa que eu pensei imediatamente ontem, assim que estava a ver a admissão de Miguel Macedo, a primeira coisa que eu pensei foi, bem, pronto, está bem, eu percebo, e fiquei com uma imagem um pouco mais positiva de Macedo, de quem já não tinha uma imagem muito negativa, devo dizer, e a pensar, pois, mas é injusto, porque quer dizer, quem se devia demitir, a pessoa mais, o ministro com maior responsabilidade nisto tudo, pelo menos responsabilidade política, é efetivamente Paulo Portas, que é o grande mentor foi ele que sempre veio dar a cara pelos vistos gold, cada vez que havia mais um chinês ou mais um estrangeiro a comprar uma casa daquelas que os bancos estão, enfim, com alguma dificuldade em colocar, os bancos e os empreendedores, que têm dificuldade em colocar, cada vez que conseguem vender uma caseta, lá aparecia Paulo Portas a colher os dividendos políticos sobre isso. Agora, Paulo Portas não aparece, evidentemente, não é, a colher a dívida política criada pelos vistos gold. Pronto, e eu pensava isso ontem enquanto via Miguel Macedo demitir-se. Enfim, é pena. Nota final rápida, eu proponho
que Xanana Guzmão se cale. O Juan Carlos já cá não está para o mandar calar, Cavaco também já não está, não é? É pena. Mas que Xanana se cale, não é? Chega, vá. Agora que é mais 2 juízes portugueses. Enfim. Eu, como nota final, apenas dizer, por causa desta história também dos vistos gold, e o Paulo apontou uma porta muito interessante para uma solução, várias portas neste caso. Eu lembrei-me de um livro de 2005 de João Paulo Menezes, jornalista da TSF, editor da TSF, chama-se A Árvore das Patacas, que foi de uma altura, resultado de uma altura da passagem dele por Macau, onde ele lembra histórias com malas de dinheiro, corridas até ao aeroporto de Hong Kong para sacar uma mala cheia de dinheiro com supostamente financiamento para o PS, e que tem um título de um capítulo que resume muito bem as relações entre Portugal e a China, que é: o chinês nunca pede recibo. A minha nota final é para dizer que a economia japonesa entrou em recessão, e o que me fez lembrar uma coisa que eu ouvi a semana passada no Corporate Portugal, ou no Corporate Lisbon, melhor dizendo, que dizia que isto ainda vai piorar antes de, enfim, de melhorar, e esperemos que melhore. Essa pessoa dizia-me: eu acho que isto ainda vai piorar. E tal, sinais aqui de melhoria, aqui e acolá e tal, apesar de ténues. E ele dizia-me: não, isto ainda vai piorar. E este dado, que aliás já era esperado, mas que lançou uma confusão nas bolsas esta manhã, de facto é negativo. Ainda vamos ver, e eu acho que isso é que ainda vamos ver alguns países na Europa, provavelmente a Alemanha também, terem um abrandamento muito significativo da economia, o que se calhar é o tão desejado e esperado fim desta vaga neoliberal que começou já há 30 anos com Reagan e Thatcher. Aliás, foi isso que disseram ao Lázaro, que é: pá, olha que isso vai piorar antes de melhorar, não é? Um abraço. Olá, boa tarde, bem-vindos a 4 Estações. Passo votos tenham tido bom fim de semana, embora com alguma chuva. Vamos olhar para a Terra há cerca de pouco mais de meia hora atrás. E agora já temos a sequência desde ontem ao começo da tarde. Notem um turbilhão que se formou aqui assim e que veio provocar mar agitado na Madeira. Portanto, Açores, Madeira, Portugal Continental, em fluxo de ar frio,